Olá, mais um Saúde Agora começando aqui na programação da TV Câmara Campinas. E hoje nós vamos falar sobre alopécia. A queda excessiva dos cabelos tem impacto significativo na aparência e pode ser fonte de preocupação para homens e mulheres. A alopécia androgenética, também conhecida como calvície, é um problema que pode levar à perda total ou parcial dos cabelos e, embora seja mais comum entre o sexo masculino, também pode afetar as mulheres. Quem vai falar sobre esse tema é a dermatologista Débora Camposan. Débora, muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde Agora. Sou eu que agradeço dele estar aqui. Débora, vamos começar aqui nosso bate-papo, né? Primeiro, quando que a queda de cabelo ela se torna preocupante? A gente normalmente, mulheres principalmente, elas percebem no banho, né? Na escova de cabelo e tal, mas na verdade a queda é preocupante todas as vezes que, mesmo que você não perceba essa queda no banho, na escova e tal, que você percebe que o seu volume de cabelo está diminuído. Porque às vezes esse fio não está caindo, mas ele está afinando. E o afinamento desse fio pode ser um presságio dessa queda e dessa alopécia que vem por aí. É o primeiro passo da alopécia. Homens normalmente veem mais isso, né? Vem a transparência no couro cabeludo e os fios em travesseiro e tal. Quando que essa queda, né, que você está explicando para homens e mulheres, ela tem uma diferença? Nas mulheres ela ocorre de uma forma e nos homens ela já dá outros sinais? Existe essa diferença, doutora? Existe sim. Os homens eles são mais predispostos à alopecia androgenética, que é uma alopecia hormonal, né? Começa num período um pouquinho mais tarde, a grande maioria deles, acima de 40, 50 anos, salvo exceções onde a gente começa a prevalência um pouquinho mais cedo, mas tem um componente genético envolvido. Em geral, eles me contam: olha, o avô materno, meu tio, nananã, já tem um afinamento. Nas mulheres, as mulheres são mais suscetíveis aos outros tipos de alopecia em geral. Os eflúvios telógenos, então, que vem decorrente de estresse, de alterações de tireoide, de pós-infecções, então, Covid, dengue, enfim, a mulher, ela tá mais, pós-amamentação, a mulher, ela é mais suscetível a outros tipos de queda que não só a alopecia androgenética. No caso, né, a queda de cabelo, ela sempre é um sinal de calvície? Porque às vezes a gente, mulher principalmente, né, vai para o banho, lava o cabelo, aí vai pentear o cabelo, tem aquele monte de fio saindo na escova, a gente fica assim, desesperada, né, doutora? Hora, né? Não, e até porque cabelo pra gente é um sinal de beleza e tal, né? Esse pull test do cabelo é importante comentar até, porque às vezes tem algumas pacientes que até me trazem o fio na mão, assim, o que sobrou, sabe? Como é que a gente identifica isso? Teoricamente, o pull test é válido quando, depois de lavar 8 dias seguidos o cabelo, então você lava todos os dias durante uma semana, no próximo, então no nono dia, colher esses cabelos e a gente contar mais de 100 fios. Ninguém faz isso, mas só para ter uma ideia. Então, às vezes a pessoa ficou 2, 3 dias sem lavar e tem uma queda um pouco mais exuberante, na verdade ela está acumulando queda de 2, 3 dias. Isso não necessariamente vai ser tão importante para a gente fazer essa conta, tá? Para as mulheres, eu acho assim, a primeira coisa, a gente conhece muito o cabelo, rabinho, né? A espessura do rabo, a característica das franjas, do fio. Então, observar a característica dessa queda. A gente agir o mais cedo possível, eu vejo aqui no consultório, até mesmo no hospital, pessoas que acabam deixando, não, é normal cair, e quando a gente vai agir, enfim, tratar, já tá uma queda um pouco mais adiantada, né? Então, eu acho que a primeira coisa, observar essa queda é a gente agir desde o início, né, o quanto mais precoce possível. E como observar essa queda? Então, primeiro, ver o afinamento, se você vê esse sombreamento, como se fosse mesmo um aparecimento do couro cabeludo nessas regiões frontal, ou se essa queda é difusa. Isso é muito interessante para a gente na hora do diagnóstico, né? E aí, quando for fazer também, não ficar sempre com aquela impressão de, não, é só uma queda normal e tal, tentar identificar as outras coisas. A gente, na dermatologia, procura as outras causas. Então, alterações hormonais, tireoide, menopausa. No perimenopausa é muito comum as mulheres terem um afinamento muito importante. Uso de chip, cada dia é mais comum, né, essa reposição hormonal, os chips hormonais, isso pode, ou até, não necessariamente chip, mas as reposições transdérmicas, isso normalmente costuma dar uma queda de cabelo maior. Então, assim,
Essa observação eu acho muito importante. Doutora, a queda de cabelo, ela pode ter relação com hormônios? Por exemplo, quando a mulher ela engravida, há uma alteração hormonal, isso acontece também, né? Na verdade, o cabelo não cai, ele fica lindíssimo, ele enche. O cabelo normal, ele tem uma fase que ele cresce, uma fase que ele adormece, uma fase que ele cai. Durante a gestação, ele fica nessa fase crescendo e adormecido. Logo depois da gestação, quando a mulher está amamentando, aí sim, normalmente no segundo, terceiro mês pós-nascimento, em geral, até 4 meses pós-nascimento, aí sim tem uma queda importante. Essa queda é chamada eflúvio telógeno, é uma queda natural por conta do despencar dos hormônios aí, pode ser tratada com algumas vitaminas, alguns lasers, mas não necessariamente. É uma queda que, se a gente não fizer nada, espontaneamente ela melhora. O que acontece é que, às vezes, com essas vitaminas, fazendo laser e tal, a gente diminui esse período e ganha tempo aí, né? Porque é tão desesperador ver o cabelo caindo. Exatamente, doutora. Agora eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal que está em casa, quais são as principais causas da queda de cabelo, se existem doenças também que podem estar relacionadas com essa queda. A principal causa de queda de cabelo no consultório que eu vejo hoje é estresse. É a correria do dia a dia, essa correria, esse estresse faz radical livre, consome vitaminas e essa de verdade é a principal causa que eu vejo. Tá? Além disso, baixas de hormônios, então hormônios, alterações na tireoide, muitas vezes a gente faz até diagnósticos de alterações na tireoide por conta dessa queda de cabelo. Normalmente, quando é tireoide, ele vem associado a uma unha mais fraca, uma unha mais descamativa, enfim, uma unha mais fragilizada. Tá? Algumas baixas de vitaminas, como biotina, zinco, podem induzir queda de cabelo, e múltiplas, os pós-cirúrgicos, os pós-inflamatórios, então pós-cirurgia, pós-gestação, pós-dengue, pós-chikungunya, pós-Covid, sempre tem uma queda de cabelo. O cabelo, eu falo muito para as minhas pacientes que o cabelo é meio que um termômetro nosso. Quando esse cabelo começa a cair muito, ou quando a gente não está muito bem, ele cai. Então, acender uma lâmpada de tem alguma coisa aqui que não está tão interessante. E existem algumas doenças específicas do couro cabeludo que me induzem essa queda. Então, algumas dermatites seborreicas, lúpus, as alopécias mais graves, né? As alopécias universais, alopécias fibrosantes, enfim. É engraçado que queda de cabelo parece que é uma coisa só, né? Isso é, mas tem várias causas, né, e tipos também, né, doutora? E é importante a gente diferenciar porque os tratamentos são diferentes. Tratar uma alopecia androgenética e um eflúvio telógeno, por exemplo, são raciocínios completamente diferentes. As medicações são diferentes, o tempo de tratamento é diferente e tal. Então, o diagnóstico mesmo da queda dessa, enfim, dessa alopecia é muito importante. Eu até queria perguntar sobre isso exatamente, né? Os tratamentos, são vários tratamentos para queda de cabelo, então o ideal para quem está com esse problema é procurar primeiro um dermatologista, esse é o primeiro ponto, para saber qual é o melhor tratamento, então. Sem dúvida nenhuma, porque a queda de cabelo, ela necessita de um diagnóstico. Com esse diagnóstico em mãos, e esse diagnóstico é feito mais ou menos de duas maneiras, é importante dizer. Com exames, então, exames de sangue para ver esses hormônios, anemia, etc, etc. E também para a gente avaliando o couro cabeludo. Existe um exame chamado de dermatoscopia, que no caso do cabelo a gente chama de tricoscopia, onde avaliamos não só a fibra, não só o fio, como a raiz disso, o couro cabeludo, o introito. E aí, com isso em mãos, conseguimos fechar um diagnóstico e, com esse diagnóstico, prescrever o tratamento. O tratamento de queda é muito amplo hoje. Existem medicações tópicas baseadas em vitaminas e vasodilatadores. Todo mundo aí já deve ter ouvido falar do minoxidil, por exemplo, né, que se usa no couro cabeludo. Ele faz vasodilatação e facilita o aporte, né? Tudo chega melhor porque o vasinho está maior. Mas existem muitas medicações tópicas, tanto os anti-hormonais, isso é uma coisa interessante. A gente tem finasterida, dutasterida. As pessoas têm muito preconceito com essas medicações, porque elas acham às vezes que são hormônios. E na verdade não são. São medicações que diminuem o efeito de um hormônio nesse receptor de couro cabeludo. Então é uma medicação anti-hormonal. Né? Ciproterona, os antiandrogênicos. A gente chega a usar, inclusive, medicações
que tem como efeitos colaterais melhorar a qualidade desse fio. Por exemplo, espironolactona. A espironolactona, na verdade, ela não é uma medicação para couro cabeludo ou para queda de cabelo. Ela é um diurético, mas tem um efeito colateral de agir nesse receptor e aí melhora para a gente também essa qualidade do fio. Existe uma maneira de a gente fazer isso em consultório, com lasers ou com microagulhamentos, injetando medicações específicas dentro do sítio de ação, ou seja, direto no couro cabeludo, agilizando, melhorando muito a qualidade desse fio. Ou seja, tudo isso para dizer que a gente tem uma gama tão grande de tratamentos que vale fazer o diagnóstico, direcionar o tratamento correto, porque a grande maioria das alopécias a gente consegue curar rapidinho. E doutora, existe algum tratamento caseiro que pode ser feito em casa, mais simples? Em casa, algumas coisas ajudam muito. Primeiro, banho. Então, o banho não só a gente pode ter os cuidados com o fio em si, para hidratação, né? Eu costumo indicar muito um CLC, por exemplo. Então, entrar no banho, umedecer o fio, aplicar o condicionador na ponta, lava com shampoo e depois enxágua de novo e aplica o condicionador novamente. Então, a gente condiciona, lava, condiciona. Evita o ressecamento dessa ponta. Mas cuidados pensando em queda mesmo, né? Especificamente, banhos muito quentes podem aumentar as chances de dermatite e queda. Tá? Tração, agora tá muito na moda, inclusive fica lindíssimo, aqueles penteados onde a gente faz um rabinho, uma coisa com puxado muito forte, né, com cera e tal. Essa tração pode induzir queda de cabelo, então tomar muito cuidado na maneira como vai prender, elásticos, né, a gente fica preocupado com esse elástico de cabelo arrebentar, mas dependendo de como é feita essa tração, isso também induz a queda. Vasodilatação, então massagear o couro cabeludo. Existem escovas específicas para isso, ou até com o dedo mesmo, com a parte gordinha do dedo, massagear o couro cabeludo. Tudo isso ajuda a gente na queda. A diminuir essa queda. Doutora, agora para a gente, né, encerrar aqui nosso quadro, uma pergunta aí que eu acho que vale mais para os homens, né? A questão dos anabolizantes, eles podem, né, interferir aí na saúde dos cabelos, provocar também essa queda? Pode sim. Um dos efeitos colaterais desses hormônios anabolizantes que estão presentes nos homens, né, principalmente testosterona e tal, mas também mulheres têm usado na reposição hormonal, né, e bem indicados, não necessariamente isso está sendo usado de uma maneira inadequada, mas ele pode sim aumentar a queda do cabelo. O que é importante ver é os pacientes que vão fazer uso dessa medicação procurar um dermatologista prévio. Eu tenho maneiras de tratar esse receptor, é mais ou menos como se eu ocupasse esse receptor, para que o hormônio não consiga ativá-lo, e aí você não sofre com essa queda de cabelo no pós. Isso não é impossível de ser feito. Algumas pessoas têm uma sensibilidade maior, outras menor e tal, mas é muito rotina nossa hoje fazer, mesmo pacientes que não tenham queda, quando vão fazer algum tipo de reposição hormonal, seja anabolizante ou reposição específica mesmo, procurar a gente, que daí eu trato esse paciente prévio para não ter essa queda de cabelo. Tá certo, então, doutora. Muito obrigada pelas suas dicas, suas orientações. Sou eu quem agradece, meu amor. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Obrigada também pela sua companhia. Você pode conferir esse e outros quadros da nossa programação no YouTube da TV Câmara Campinas e não se esqueça também de nos acompanhar nas redes sociais. Até o próximo Saúde Agora!